Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e hoje eu gostaria de trazer para vocês a Semin 3, uma empresa que eu tenho absoluta convicção de que muitas pessoas conhecem pelo fato não só de ter distribuído muitos dividendos, mas por basicamente ter dobrado o seu capital. Se você comprou exatamente ali nas épocas em que eu mesmo estava de olho para comprar, na casa dos seus 3,20, 3,30, 3,50, enfim, bons preços para comprar essa empresa, você hoje tem uma valorização de 100%, isso não considerando ainda os dividendos. Se você pegou todo esse fluxo de dividendos, você deve estar ali na casa talvez dos seus 150% de valorização. É uma empresa que trouxe sim resultados extremamente sólidos e eu vou trazer para vocês aqui um pouco de um fato relevante que saiu na data de hoje, para que você entenda um pouco como que esse tipo de empresa funciona. E claro, eu vou trazer para vocês alguns racionais que eu acho que são extremamente importantes para que você não fique preso somente à oscilação que nós temos aqui na commodity, no minério de ferro que é negociado lá em Dalian, na China. Eu quero mostrar para vocês um pouco mais, eu quero ir um pouco mais a fundo para que você consiga fazer uma análise crítica a respeito desse tipo de empresa, porque muitas pessoas me dizem: André, eu não gosto de empresas de commodity porque elas são extremamente cíclicas. André, eu tenho medo de commodity porque eu não sei avaliar uma empresa que está nesse ramo. E aqui eu vou te dar basicamente o passo a passo de como compreender esse tipo de empresa e, claro, olhar um pouco para os números da Semin e perceber se essa empresa continuará ou não dando bons resultados e, consequentemente, também bons dividendos para os seus acionistas. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após a vinheta. Vamos pro vídeo. Num vídeo que eu fiz sobre petrolíferas, eu falei bastante sobre como que funciona essa relação de commodity e as empresas. E aqui eu preciso te mostrar basicamente algo que é visualmente extremamente fácil de você compreender como que você vê se essa empresa ela tem capacidade de ganhar dinheiro, tem capacidade de gerar caixa. Bem, por que eu deixei esses números aqui? E isso é bem proposital, tá bom? O que você precisa saber? Esses valores aqui basicamente seriam os valores da commodity, tá bom? Do minério de ferro. Eu sei que ele tá mais alto, mas aqui é apenas para que a gente compreenda mais ou menos como funciona, tá bom? O que acontece? Esse daqui é o gráfico basicamente que eu vou fazer para vocês do preço do minério de ferro, aqui é o minério, tá bom? E aqui eu vou chamar para vocês, como eu chamei lá da outra vez, break even. O que significa o break even? Significa o valor que, se eu vender a minha mercadoria, se eu vender minha commodity, eu saio no 0 a 0. André, como que eu consigo achar esse tipo de dado? Bem, eu vou mostrar para vocês logo mais aqui na Semin, mas já antecipo que basicamente ela tem um custo para extrair, para vender e tudo mais, na casa dos seus 21 dólares a tonelada. Qual que é o ponto? Se você precisa de 21 dólares para, por exemplo, colocar a gasolina ali no caminhão que vai fazer o transporte do minério de ferro, que, por exemplo, colocar o diesel ou outro combustível que vai naquela máquina grande que vai captando ali o minério para depois ele fazer todo o processo. Se você também tem o custo de exportar e o custo já está embutido aqui dentro e toda essa operação custa 21 dólares pela tonelada, você sabe que tudo que está acima, portanto, de 21 dólares seria lucro. Então, se você estiver, por exemplo, vendendo a commodity a 22, significa que você está tendo, por exemplo, 1 dólar de lucro por cada tonelada. E essa mesma ideia você consegue enxergar aqui. Então, olha só, se eu te falei, por exemplo, que o break-even, ou seja, o 0 a 0, seria na casa dos seus 21, eu vou até colocar aqui, tá bom? Não vai ficar tão bonitinho, mas vamos lá, ó, o 21 seria o valor aqui, tá bom? Que seria o nosso break-even, o sair no 0 a 0. Qual que é o ponto? Se a empresa, ela conseguir sair do 21 e chegar até aqui o 90, você conseguiu esse patamar de lucro, tá bom? Se, por exemplo, você saiu aqui dos seus 21 e você chegou até aqui o 100, você tem esse patamar de lucro. E olha só que interessante, se você sair de 21 e for para 110, 130, 140, seja lá qual for o valor do minério, você tem isso daqui de lucro. O que eu preciso que você compreenda de forma bastante clara? Este valor aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele basicamente é o lucro da empresa. O que eu preciso que você sempre tenha em mente? Que a oscilação da commodity ela é extremamente normal. É fato que nós temos dentro desse tipo de setor oscilações por conta de demanda, por conta de economia, por conta de PIB, e são vários os fatores que impactam. Só que eu preciso que você compreenda que empresas como Semin, Vale, BHP e outras tantas têm um custo de extração relativamente baixo, ali na casa realmente dos seus 21, 20, 30 dólares, por exemplo, a tonelada. E se você sabe que esse é o seu custo do 0 a 0 e para cima você basicamente ali tem lucro, é fácil de você compreender o quanto que essa empresa futuramente gerará de caixa para você. E olha só que interessante, trazendo vocês aqui para a tela, eu vou mostrar primeiramente aqui um demonstrativo de fluxo de caixa da própria Semin para você entender um pouco do que eu estou querendo te dizer.
Você não precisa entender muito aqui sobre esse demonstrativo, tá bom? Se você quiser ter uma aula específica sobre isso, eu tenho lá na parte de membros, tá bom? Você está convidado aqui a fazer parte da nossa área de membros. Tem bastante conteúdos exclusivos lá para vocês, tem aulas sobre balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa, analisando diversas empresas, tá bom? Então é muito importante você conhecer, mas mesmo que você não conheça, tem aqui uma última linha que eu acho que é extremamente fácil de todo mundo compreender, que basicamente significa o aumento ou redução de caixa que nós tivemos no ano, trimestre, semestre, 9 meses, enfim, depende aqui da janela que a gente estiver analisando. Nesse caso, nós estamos falando aqui de 9 meses. Basicamente, nós tivemos um aumento de caixa, ou seja, de dinheiro dentro da empresa, na ordem aqui de 4 bilhões de reais, tá bom? Basicamente é isso aqui. Ele tinha um saldo de 6 e foi para 10, basicamente a conta. Você tinha 6, entraram 4, você ficou com 10, basicamente é isso. Qual que é o ponto que eu preciso que você compreenda? Eu preciso que você compreenda que este aumento de caixa aqui deriva, logicamente, das operações da empresa. E lembra que eu te mostrei naquele gráfico, não tão bem feito, mas eu acredito que você consegue compreender bem a partir dali, que quando você tem um minério de ferro mais alto, você consegue, consequentemente, também gerar mais caixa para dentro da empresa e, claro, isso se transforma em dividendos. Tanto é que, olha só que interessante, você vê nesse item 6.3.4, os dividendos pagos, tá aqui, gente. Eles mostram pra gente quanto que eles pagaram dividendos, tá bom? Ó, 2.1 bi, 2.5 bi, basicamente tá tudo aqui dentro. E claro, você pode ter esse conteúdo mais aprofundado lá nas nossas aulas, por isso, mais uma vez, o convite é para a parte de membros, é bastante importante. E claro, lembrando que tem a consulta também comigo, de 1 hora, e claro, pelo período que você continuar membro, essa consulta sempre poderá ocorrer na medida, claro, ali da sua necessidade e, claro, da importância que você enxergar da minha conversa, da minha estratégia para dentro da sua carteira, tá bom? Mas, vamos lá. Olha só que interessante. Eles já trouxeram pra gente, no release ali do resultado do terceiro trimestre, algo extremamente interessante que hoje eles trouxeram como fato relevante. Que basicamente eles trouxeram novos recordes históricos na produção e na venda do minério de ferro. E olha só que legal. Eles disseram o seguinte, que em função de tudo isso, eles podem revisar o seu guidance de volume. Aqui, essa frase ela foi extremamente importante, porque se eles enxergam que hoje eles estão num momento de produção e venda bastante interessantes, e eles pretendem revisar esse guidance para cima, isso significa pelo menos uma coisa óbvia, que é a empresa terá mais lucros. Afinal de contas, se você aumenta o volume, aumenta a venda, mesmo que o preço da commodity caia também um pouco, você ainda consegue compensar isso pelo maior volume de vendas. Isso é extremamente interessante. E nós temos hoje na Semin, entre aspas assim, uma tempestade perfeita. Por quê? O minério de ferro está em valores bastante altos, tá? Mas eu já chego a esse ponto com vocês. O que eu quero mostrar aqui na questão das projeções? Olha só que legal que eles trouxeram pra gente. Eles tinham uma projeção lá atrás que era bastante menor que essa, para ser bem sincero, e eles disseram aqui que em 2024, tá bom? Eles querem chegar a mais ou menos aqui as suas 42 a 43 milhões de toneladas. Lá para 2025, eles querem chegar a mais ou menos ali 42, tá bom? Seguindo aqui até 2026, 2027, 2028, enfim, tem projeções para inúmeros anos, vocês podem ver aqui, tá bom? Só que o que eu acho interessante? Nós estamos saindo hoje de alguma coisa aqui na casa dos seus 40 para chegar em quase 70. Se olharmos em grandes números, eu estou falando de um aumento de 75% em pouquíssimos anos. 4 anos, para você quase dobrar a produção, é bastante coisa. E ainda a empresa tem muitos investimentos que serão feitos. Tanto é que pela posição de caixa, que basicamente ela é caixa líquida, ela não tem dívida, ela tem o suficiente de caixa para pagar 15, 20 anos de dívida, ela consegue fazer algo interessante. Ou seja, substituir a expansão ou o CAPEX, né, seria o investimento dela, que estava na ordem de 13 bi para hoje os seus 15 bi, nesse projeto aqui de 23 a 28, tá bom? O que eu acho que é mais interessante você compreender? Que a empresa, por mais que ela esteja fazendo mais investimentos, ela também está ganhando muito dinheiro, e isso é bastante interessante. E o que eu acho que talvez seja a cerejinha final aqui que você precisa saber, que eles projetam um EBITDA potencial na casa aqui dos seus 4 bilhões, com o quê? Não é com a empresa toda, é apenas com essa planta de Itabirito P15. Isso daqui não é que vai revolucionar a empresa, mas é um fator bastante interessante que eles colocam aqui, após a maturação das operações previstas para ocorrer quando? Para ocorrer em 2028. Gente,
As empresas, elas são organismos vivos, organismos esses que demoram muitas vezes para conseguir colocar um determinado projeto, uma determinada operação de pé. E exatamente a filosofia de investimento de longo prazo, ela tem que se pautar naquilo que a empresa é e naquilo que ela pretende ser. E na medida que você se mantiver firme na empresa, comprando a bons preços, tendo a noção de que essa empresa ela é cíclica por conta exatamente ali do commodity, se você permanecer na empresa e tiver lá na frente realmente esse investimento bem feito, olha só qual o potencial que nós temos. Alguma coisa aqui de EBITDA na casa de 4 bi de reais. É muita coisa e isso, claro, pode ser revertido para você em termos de dividendo. Por fim, eu queria apenas fazer uma menção ao Semin Day, que eles trouxeram basicamente aqui algo que eu achei bastante interessante, tá bom? A questão de produção e compras tá aqui, que o guidance deles seria para 2023, 2024, aqui na casa das suas 42,5 mega toneladas. E eles disseram que eles tiveram basicamente um recorde anterior, ou conseguiram bater um recorde anterior de 2021, que foi de 36 milhões de toneladas. Olha só o quanto que a empresa está cada vez mais aumentando a sua produção, conseguindo manter boas vendas e, claro, o preço da commodity tem ajudado muito. E para que a gente encerre aqui falando da commodity, eu tenho aqui alguns níveis, vamos dizer assim, que eu considero que sejam justos para essa commodity. Hoje, não que eu entenda muito de gráfico, né? Eu até falo bastante no nosso grupo do WhatsApp, que inclusive é o segundo link aqui embaixo, que eu não gosto muito de analisar gráficos e tudo mais, mas eu tento estipular mais ou menos aquilo que eu considero razoável para eu entrar numa empresa de commodity, entrar numa empresa que seja mais cíclica. E hoje eu tenho como alvos aqui os preços de 123 e 130 dólares ali a tonelada do minério. Hoje ele está aqui na casa dos seus 135, então eu já não tenho mais tanta pretensão de comprar. Claro, é possível que decole para os 140, 150, mas eu particularmente não me sinto tão confortável ao comprar uma empresa cíclica, uma empresa que está muito voltada ali ao minério de ferro ou, por exemplo, ao petróleo, quando está batendo máximas, pelo menos dos últimos 12 meses aqui, eu coloquei year to date, né, que seriam esses últimos 12 meses aqui do começo do ano para cá. Então, eu particularmente não gosto, afinal de contas, eu estou batendo aqui no topo. Mas, independentemente de você gostar ou não da Semin, de você gostar ou não da análise de empresas cíclicas, é fato que você precisa compreender como que elas ganham dinheiro, os projetos e tudo mais. Só que uma coisa eu posso te garantir, que empresas de commodity, ao longo do período, elas vão ter oscilações grandes, mas quando você coloca isso numa projeção de alguns tantos anos, particularmente eu vejo na Vale, Petrobras e algumas outras, que é praticamente uma linha reta, uma linha sempre ascendente, no sentido de que você consegue repassar preço das commodities, consegue melhorar a sua produção e consegue também remunerar muito bem o acionista. Se você tem Semin na sua carteira ou alguma outra que seja de commodity, deixa aqui embaixo, vou gostar muito de saber o que você está comprando, o que você está vendendo e precisando, eu estou sempre aqui no canal. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!